Sábado, 7 de junho de 2025. Sétima semana da Páscoa. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 20 ao 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se, e viu atrás de si, aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus, durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs. Neste último dia da semana da Páscoa, o Evangelho nos traz um fechamento poderoso para a missão de Jesus e a caminhada dos discípulos. Estamos no Evangelho de João, no capítulo 21, versículos 20 a 25, e o tema central é o seguimento de Cristo e a vida de fidelidade que ele chama seus seguidores a viverem. A figura de Pedro e o chamado de seguir a Cristo. A cena começa com Pedro olhando para João, o discípulo a quem Jesus amava, e perguntando: Senhor, e ele? O que acontecerá com ele? Jesus responde de forma direta e enigmática, dizendo: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Tu, segue-me. Essa resposta de Jesus nos desafia, pois nos coloca diante de uma escolha: seguir a Cristo sem nos preocuparmos com o destino ou caminho de outros. Cada um de nós tem um chamado pessoal e único, e a missão que nos é dada é para ser cumprida com total confiança em Cristo, sem comparações ou preocupações sobre o que acontece com os outros. Pedro, de forma instintiva, pergunta sobre João, como se quisesse saber o que o futuro lhe reserva, mas Jesus lhe responde que a sua única preocupação deveria ser com seu próprio chamado. O seguimento de Cristo não é uma competição, e nem deve ser medido pelos outros. Jesus chama Pedro para se concentrar apenas na sua própria missão, que é seguir a ele. Assim, em nosso caminho cristão, devemos lembrar que cada um tem uma vocação única, e uma missão que deve ser cumprida com a máxima dedicação. O exemplo de João. João, que não questiona como Pedro, é retratado como discípulo fiel, o discípulo que testemunha essas coisas e as escreveu. Ele não busca ser o centro das atenções, mas sua vida está voltada para Cristo e para o serviço à Igreja. A posição de João nos lembra que a verdadeira fidelidade a Cristo muitas vezes está na quietude, no serviço silencioso, na discrição e na entrega sem a necessidade de reconhecimento humano. A atitude de João, sem vaidade ou rivalidade, nos desafia a viver uma fé genuína, que não se baseia nas comparações, mas em um relacionamento pessoal com o Senhor. João não se preocupa com o que está acontecendo ao redor. Ele está simplesmente seguindo o Senhor, o que nos ensina que muitas vezes o melhor testemunho que podemos dar de nossa fé é viver de maneira simples, fiel e desapegada. A verdade que perdura. No final do Evangelho, somos lembrados de que Jesus fez ainda muitas outras coisas. De fato, João nos fala que se fossem escritas todas as ações de Cristo, o mundo inteiro não poderia conter os livros que seriam escritos. Esta é uma reflexão sobre a imensidão da obra de Cristo e a profunda riqueza do seu ensinamento, que se estende além das palavras e dos textos. De fato, as ações de Cristo são infinitas, e ainda assim, o que nos é dado através das Escrituras é suficiente para a nossa salvação. O testemunho de João, que escreveu para que os fiéis acreditassem, é o que nos guia. As palavras de Cristo são suficientes para nos manter firmes na fé, para nos inspirar a seguir com coragem, confiança e fidelidade. O Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre o nosso próprio caminho de discipulado. Jesus nos chama a seguir a Ele sem nos preocuparmos com o que acontece com os outros, e a encontrar em nossa vida o testemunho fiel da nossa vocação. Como João, somos chamados a ser fiéis, e a escrever com nossas próprias vidas o testemunho de Cristo. Como Pedro, devemos deixar de lado as comparações e nos focar no chamado individual que o Senhor nos fez. Em nossa caminhada cristã, devemos ser conscientes de que, embora as obras de Cristo sejam grandes e infinitas, as suas palavras são mais que suficientes para nos conduzir à salvação. Que possamos seguir a Cristo com a mesma dedicação e amor que Ele espera de nós, sem desvios, sem olhares para os lados, mas firmes e confiantes no seu amor por nós. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que possamos ser fiéis como João,
e obedientes como Pedro, sempre com os olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.